redenção não é perdão. Um personagem chamado Endeavor. Para quem não conhece Endeavor, vamos fazer uma leve pincelada para você saber quem é o personagem Endeavor. Endeavor é o personagem de Boku no Hero, o herói número 2, depois do All Might, isso quando Boku no Hero foi lançado. E o maior objetivo de vida dele é superar o All Might e alcançar o topo do ranking dos heróis e ser o herói número 1. Endeavor, então, é o herói número 2 com os poderes da individualidade das chamas, Hellflame, se não me engano. Hellflame, que batizaram do nome das chamas dele, capaz de produzir chamas durante o corpo dele. Porém, ele tem uma pequena fraqueza, que é quanto mais ele usa suas chamas, mais enrijecido... Oi. Falei certo? Enrijecido fica o corpo dele a ponto de ele não conseguir se mexer. Então o objetivo dele é ser o herói número 1. E para isso ele está disposto a tudo para poder alcançar esse objetivo. Tanto que ele percebe que não vai conseguir superar o All Might com a força dele. Então o que ele faz? O cara é tão insano a ponto de conseguir o seu objetivo, mesmo que ele mesmo não consiga, ele vai depositar esse objetivo nos filhos dele. Então o cara foi a ponto de casar com uma mulher, conseguindo um casamento arranjado, eu não lembro o nome da esposa dele, arranjado para poder juntar as duas individualidades, porque ele tem a individualidade do fogo e queria juntar com a individualidade do gelo a mulher dele. Então ele só casou com ela só para conseguir um filho perfeito, para conseguir superar o All Might. Então você já sabe que tipo de pessoa que esse cara foi, né? Cada vez que nascia um filho e ele não vinha com a individualidade que ele queria, com o poder que ele desejava para superar o All Might, ele simplesmente descartava. Não no sentido de matar essas coisas, simplesmente ignorar. Vai, meu filho, foda-se. Vai lá, vai brincar, caguei. Aí com isso ele foi gerando outros filhos. Se eu não me engano, a família Todoroki tem 4 filhos, deixa eu ver. Tem o fulano, tem a ciclana, tem o próprio Todoroki e tem o... 4 filhos. A família Todoroki tem 4 filhos até chegar no Shoto Todoroki. Shoto Todoroki que finalmente conseguiu herdar o poder que o Endeavor tanto desejava, que ele tinha metade do corpo fogo e metade do fogo gelo, e considerado um nome batizado da individualidade chamado de meio quente e meio frio. E por que ele queria isso? Porque daí compensaria as fraquezas desse poder. Porque conforme ele vai usando o fogo, o corpo dele vai ficar enrijecido. Então o gelo esfria o corpo dele, fazendo ele conseguir se mexer. E conforme ele vai usando o gelo, o corpo dele fica mais lento, como se estivesse congelando. Aí ele usa o fogo para poder descongelar o lado do corpo dele. Então a combinação perfeita para usar literalmente ilimitado o poder do Shoto Todoroki, com poder total do fogo e gelo. Então era isso que Endeavor queria. Porém, Endeavor era um pai tão filha da puta que não deixava o próprio Shoto conseguir ter uma infância feliz. Endeavor maltratava o filho dele, não no sentido assim, não maltratava assim, porque ele queria que o filho dele treinasse pra caralho pra conseguir superar o All Might. Então, aos 4 anos de idade, ele fazia treinamentos pesados, puxados, pra conseguir fazer o filho dele ser o melhor. Pra você ter ideia, a pressão psicológica que o Endeavor passava na família dele era tão grande, mas tão grande, que tinha um certo momento que o Todoroki foi falar com a própria mãe dele, e a mãe dele olha assustada para o Shoto, porque ela vê o olhar do pai. Porque do lado direito onde está o fogo é o mesmo olho azul do pai dele. Então ela fica tão assustada, para você ver que como o Endeavor era tão cuzão, acho que se não duvidar o Endeavor até bateu na esposa dele. Filha da puta, Endeavor. Filha da puta, não tem como passar pano nisso aí. Bateu na esposa dele, então num susto a mãe do Todoroki tacou água quente no Todoroki, fazendo assim ele ficar com aquela cicatriz, a cicatriz no olho direito, porque ele tacou água quente, e a mãe dele acabou sendo internada pelo próprio Endeavor, falando que o Endeavor falou que ela tinha problemas psicológicos, pra você ver o nível do cara, não é mesmo? E assim ele continuou dando pressão psicológica no Todoroki para ele conseguir aceitar o lado quente dele, porque assim, o Todoroki negava os poderes do pai dele, pra você ver como que Endeavor era tão filha da puta mesmo. E a ficha dele só foi cair de uma vez quando finalmente ele conseguiu o posto de
herói número 1. Ele só conseguiu esse posto de herói número 1 justamente porque o All Might acabou se aposentando. Obrigatoriamente acabou se aposentando, porque se dependesse do All Might, ele não teria se aposentado. Então, Endeavor, diante daquela situação, ele sentia um peso tão gigantesco nas costas dele, que era simplesmente o preço que o All Might... o peso que o All Might carregava. O peso do símbolo da paz. Então, aquele peso gigantesco nas costas deles, e fora a pressão gigantesca do público olhando pro Endeavor, porque assim, pô, o All Might era o All Might, né, cara? Agora o Endeavor precisa ser o All Might, precisa ser o símbolo da paz. Aí que caiu a ficha dele. Aí que finalmente caiu a ficha dele. Ele conseguiu o posto de herói número 1, não da maneira que ele queria, porque ele queria superar a força do All Might, e quando ele chegou lá, ele fica assim, poxa, e agora? Porque simplesmente Endeavor, durante a vida dele inteira, a trajetória dele inteira de herói, ele só lutava pra derrotar vilão e foda-se. Então foda-se o carisma, foda-se fazer o bem para as pessoas, foda-se ser o amigão da vizinhança, né? Como diz o Homem-Aranha. Ele só queria derrotar os vilões e acabou. E acabou. E ele almejava o título de herói número 1. Só que ele não sabia que o título de herói número 1 não é só apenas lutar contra vilões. É também salvar os corações das pessoas. É também ter o carisma com as pessoas. E é mostrar para as pessoas que tá tudo bem. Que o herói número 1 chegou. Só que o Endeavor não sabia o que era isso e sentiu esse peso em cima dele. Então essa é a primeira virada de chave do Endeavor para poder conseguir a sua redenção. Então, numa jogada desesperada, ele simplesmente senta do lado do All Might e pergunta para ele o que é ser um símbolo da paz. Obviamente, All Might diz pra ele o que é símbolo da paz, mas resumindo o que ele fala é simplesmente você precisa ser o que é você, que é basicamente o Endeavor precisa ser ele, né? Mas apesar que o Endeavor ser ele é um tremendo de pau no cu. Mas tudo bem, Endeavor foi buscando cada vez mais essa redenção até chegar no seu filho Shoto e querer um abraço, um pai querendo um abraço do filho que maltratou a vida inteira, né? É normal, né? Depois depois de uns anos os pais olham pros filhos e falam assim, ô filho, vamos dar uma voltinha, comer um churrasquinho, comprar um sorvete, aí o filho manda o pai tomar no cu, aí o pai fica chateado, né? E o Endeavor afirma que ele é o herói número 1 agora, que ele vai ser o símbolo da paz, e ele só pediu pro Todoroki apenas observar ele. E ele não só diz isso para o Todoroki, mas ele diz isso para o mundo inteiro. Apenas me observem. Então é isso que o Endeavor faz e é isso que o Endeavor aplica. Então chega o ponto onde que um Nomu High-End aparece para ameaçar a cidade e procura o mais forte. E claro que o Endeavor fala que ele é o mais forte porque ele agora é o atual herói número 1. Mesmo assim, o Nomu High-End olha pra cara e debocha dele, porque assim, como assim você é o mais forte, não é mesmo? Mas ainda assim, acontece uma luta espetacular entre o Endeavor e o Nomu High-End, só que o Endeavor leva uma coça e apanha para um caralho no começo da luta, tanto que até a própria família dele fica assustada do tanto que ele tá apanhando, do tanto que ele tá resistindo ali, e a ponto de até questionar, falando assim que por que ele não recua, por que ele não pede reforços, porque aquilo não faz o feitio dele, ele não é a maneira dele de agir como herói. E por que o Endeavor não fez isso? Porque ali naquele momento ele precisava provar não só para si, mas para todo mundo que ele agora é o herói número 1, que ele vai proteger as pessoas. Então você tá vendo que é uma jornada que vai começando desde assumir o posto do herói número 1 e ele vai virando essa chave na cabeça dele até entender realmente o que é. Então o Endeavor queria fazer isso, e para poder você ser o símbolo e ser uma esperança para as pessoas, você precisa mostrar que esse símbolo é forte bastante para conseguir enfrentar o mal sozinho. E por isso que o Endeavor, mesmo com desvantagem, ele continuou indo para cima do Nomu High-End para poder conseguir enfrentar ele. Teve ajuda graças do Hawks, que o Hawks olhava para o Endeavor de uma maneira diferente, que é assim, enquanto todo mundo zoava o Endeavor porque ele queria ir atrás do All Might, e também uma das coisas que o All Might ser o herói número 1 e fazer tudo deixou, que tipo assim, ninguém queria treinar para poder superar o All Might, porque o All Might era o topo do mundo e o All Might podia fazer o que quiser e ele podia ajudar as pessoas e vai ficar tudo bem porque ele sempre vai estar lá. Endeavor não. Endeavor continuou treinando, continuou indo atrás, colocando pedrinha em pedrinha na sua jornada para conseguir alcançar esse herói. E o Hawks, como herói número 2, que agora é o herói número 2 que ficou no lugar do Endeavor, olhava aquilo com admiração, com inspiração, porque vendo uma pessoa que mesmo olhando todas ao redor que simplesmente falaram assim, ah, deixa o cara lá
que não precisamos trabalhar. Endeavor não, continuou trabalhando para poder superar o All Might. Mesmo que seja um desejo egoísta, que ele simplesmente só queria o posto de herói número 1. Ainda assim, mesmo sendo inalcançável, o cara não desistia. Convenhamos que o cara não desistia, que isso é um dos pontos fortes dele, e com isso o Hawks era um fã número 1 do Endeavor. E nessa batalha avassaladora, o Hawks ajuda o Endeavor para conseguir derrotar o Nomu High End. Então o Endeavor solta um puta de um promo nesse burn, que é um ataque muito lindo, e ainda solta o Plus Ultra. Por que esse Plus Ultra é tão potente no personagem do Endeavor? Que ali foi a redenção completa dele, de a virada de chave completa. Porque o Plus Ultra não é só um slogan da UA e do All Might, que fala o Plus Ultra, que é como se você fosse superar seus limites, que é um símbolo de heroísmo e tudo mais. Aquilo foi simplesmente o Endeavor assumindo que para você ser o herói, você não tem que ser apenas o mais forte, você precisa mostrar realmente para as pessoas que tá tudo bem. Tanto que mesmo todo fudido, estrupiado, arrebentado, sangrando, quase perdeu um olho nessa luta, ficou com a puta de uma cicatriz na cara, ele ainda cai no chão depois de ter carbonizado o Nomu e levanta o punho para cima. O Endeavor teve sua redenção, mas você pode ter sua redenção fazendo o quê? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comenta aqui nesse vídeo que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com o vídeo mesmo assim, para mostrar que venceu a luta e ainda está de pé para enfrentar mais vilões. Assim, mostrando para todo mundo que Endeavor não é o símbolo da paz como o All Might, e sim é um símbolo de força que as pessoas podem olhar para ele e dizer que vai ficar tudo bem apesar da aposentadoria do All Might. Mas lembra quando eu falei que redenção não tem perdão? É exatamente isso que acontece. E o anime trabalha de uma forma muito espetacular isso. Diferente de outras obras, como por exemplo, vou citar aqui um personagem que eu gosto bastante, que é o Vegeta. O Vegeta que fez uma atrocidade, matou gente pra caramba, fez muita coisa errada. Ele, digamos que ele ganhou na vida, não é mesmo? Ele ganhou na vida no sentido assim, casou com uma mulher rica, não precisa trabalhar, apenas fica treinando, vive na terra, tudo tranquilo, né? E não teve consequência desses atos que ele cometeu lá atrás. Agora o Endeavor não. Endeavor, o passado sempre volta quando você faz muita coisa errada. O karma sempre volta. E nisso a obra traz muito bem isso, porque lá pra frente, quando o Endeavor descobre a verdadeira identidade do Dabi, que era o filho dele que ele achava que estava morto. E o filho dele que achava que estava morto... Você não sabe o que falar, eu vou te contar uma coisa! O passado não desaparece. Você só colhe o que planta! Ele tem o poder das chamas azuis, que é uma chamas muito mais quente que as próprias chamas do próprio pai. E só que conforme ele vai usando esse poder, ele queima o próprio corpo. E o pai não queria, e o Endeavor não queria que ele usasse esse poder. Aí num belo acidente, ele achou que o filho morreu, mas não, ele sobreviveu e jurou vingança contra o próprio pai, ali trazendo o desespero pra um caralho do Endeavor, que tinha mudado, tinha tido a sua redenção, porém o passado volta pra você, meu caro, com seus erros jogado e escancarado em cima da cara. E você vê que o Endeavor, durante a sua obra, ele vai pagando por cada pecado que ele cometeu. Mesmo que ele mudou completamente, ele continua pagando pelos seus pecados. É mais ou menos aquela pessoa que você aceita o perdão dela, só que, tipo assim, você não é obrigado a falar com ela. Mais ou menos isso. A pessoa errou muito no passado, você vê que a pessoa mudou mudou mesmo a personalidade como pessoa para uma boa e tudo mais, só que você não perdoa os passados dela. É esse tipo de personagem que traz essa nuance muito interessante, porque no começo da obra você odeia ele para um caralho. Você odeia para um caralho. Aí depois você acha ele um personagem muito foda, só que assim, você não passa pano pelo passado dele, porque a obra faz questão de trazer assim, você vai continuar pagando pelos seus pecados. E isso é apresentado o tempo todo. Na luta final contra o Dabi, contra o All For Honor, o bicho perde um braço, arranca um olho, quase morre, e teve que vir o Todoroki lá da casa do caralho para poder conseguir chegar a tempo, para poder conseguir salvar o Dabi. E depois de toda aquela luta final contra o All For Honor e o Shigaraki, o Endeavor saiu todo fudido dessa luta, se aposentou como herói com menos de 40 anos, se eu não me engano, acho que o Endeavor, não, 40 anos, acho que o Endeavor tem uns 45, mas mesmo assim, se aposentou como um herói, perdeu um olho, perdeu um braço,
tem um filho que odeia ele, que tá prestes a morrer e ele ainda continua pagando pelos pecados, pelo passado dele. Porque mesmo depois de tudo isso, alguns dos filhos dele também não aceitam ele como um pai. O Todoroki acabou aceitando, acabou perdoando o passado como o pai dele. Só que o outro filho, que eu não vou lembrar o nome, simplesmente olhou pra cara dele e falou assim: eu respeito seu trabalho, respeito você como herói, só que eu não te aceito como um pai. Então é isso, você fica aí, eu fico aqui. E é um negócio meio assim, nossa, o cara é ruim. Tipo assim, ele carrega ainda essa amargura, mas depois, com o decorrer da obra, ele aceita o perdão do Endeavor. Mas é que nem eu citei agora há pouco. Você tem que aceitar o perdão da pessoa para você não carregar uma mágoa gigantesca que vai fazer mais mal para você do que para a pessoa que você ficou com raiva, que você se chateou e tudo mais. Você precisa desse perdão. Mas você não precisa estar obrigatoriamente do lado dessa pessoa. E esse filho mostra exatamente isso. Mostra exatamente isso. Então, algumas pessoas não perdoaram o Endeavor. O Endeavor tem 4 filhos e mais a esposa dele. A esposa dele acabou perdoando. E ele ainda paga pelos pecados do que fez com a esposa dele. Um filho já não aceita ele como pai. O outro filho odeia ele e virou vilão para a história. Os ferimentos externos dele, tá claro de como ele se fudeu por conta de ser um herói. E fora os ferimentos internos, tudo bem. Os ferimentos internos dentro dele. Pra você ver como que o personagem só se fudeu. Só se fudeu. E trazendo mais uma vez aqui, redenção não é perdão. E é por isso que o personagem Endeavor é um dos personagens mais bem trabalhados nesse sentido. Porque é um personagem que era muito filho da puta, era um personagem muito cruel, que fazia muitas coisas erradas, teve sua redenção, porém, o passado sempre retorna para você pagar pelos seus pecados. Então vamos cair juntos, Eiji Todoroki! Venha dançar comigo no inferno! Que tal, hein, papai? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Tamo junto. Desligando.